Olá, mais um na presença do Osho. A gente tem temas, cada dia é um tema, e esse tema de hoje, Daia, você que vai dizer, mas eu também coloco como um grande desafio. Eu acho que é uma responsabilidade imensa falar sobre esse tema, e precisa ter muita sabedoria. Eu não sei se eu estou na altura dessa sabedoria, porque a visão do Osho é a visão do Osho, né? Eu vou lá Uhum. saber o que se passa. Então, reforçando, né, que se trata. O que que eu vou dizer de visão é a minha, não quer dizer que representa ninguém e nem muito menos o Osho, né? Mas tem algumas coisas que podem ser interessantes. Então, vamos lá. Manda ver. A essência dessa nossa série, na verdade, ela é calcada na sua experiência pessoal, né? Então, assim, acho que isso tem sempre que ser lembrado, né? Não há verdade absoluta em nada. E há, inclusive, reflexões suas, porque às vezes o que você sentiu e foi absorvido há décadas atrás, agora também tem outro sabor, né? E é isso, estamos todos em mutação, em mutação. E eu estou muito animada para esse tema de hoje, porque eu também quero aprender, em termos de informação mesmo, sobre os elementos sobre os quais nós vamos falar, né? Então, assim, são elementos que eles foram muito importantes e trazidos uma fase da trajetória do Osho, né? Quando uma pessoa queria ser um buscador, né? é, havia certos elementos que eram apresentados como necessários naquela época. Então, por exemplo, tomar sânias, ser um sannyasi, adotar, entre outras coisas, adotava-se um nome diferente. Né? Eu aqui, né, antes da gente começar a nossa reunião, eu estava vendo um site que hoje a gente vai dizer, né, quem quiser receber sânias não tem mais que receber de ninguém, a própria pessoa que escolhe. Aí, Já é o nosso caso, já é o nosso caso. Você recebeu de uma maneira, eu recebi de outra. exatamente. Aí o que que acontece? Você vai ver lá naquele site o que que o Osho já falou de sânias. Nossa, você fica pirado. Porque ele falou uma coisa, falou uma outra coisa, falou outra coisa, falou outra coisa, falou outra coisa, falou outra coisa. Isso me faz lembrar, porque assim, o pessoal que não conhece o Osho pensa que o Osho é um mestre convencional. As classificações do que é um mestre. Então, por exemplo, só para dando mais um passo para trás ainda. Um cara chegou, pô, mas esse cara é muito contraditório porque ele tem Rolls Royce e ele está sendo contraditório com a sua mensagem de valorização de pobreza. O cara não entende nada. Por quê? Porque, olha, primeiro ele não conhece o Osho e aí ele está generalizando um entendimento que ele tem de outros mestres, logo, sendo o Osho um mestre, ele também vai ter a mesma mensagem. Então, é uma falta de entendimento. Então, quando eu falo sobre sânias, é algo que não dá para a gente ter uma clareza, eu me lembro do que o Osho falava assim: é impossível fazer uma sistemática a respeito de mim mesmo. Eu não quero que em torno de mim se crie uma seita, um culto, uma religião ou uma organização. Quem for tentar, vai pastar. Porque como é que ele vai definir a minha visão sobre isso se eu hoje falo uma coisa, amanhã eu falo outra? O cara vai ficar perdido. Ele não vai, ninguém vai poder me seguir. Por quê? Porque as orientações divergem. Então, eu vejo isso em relação aos Sânias. Aí eu estava lendo, né, tudo que ele falava, falei, não dá, né? Qual que é o que que me vem disso? Eu tenho que sentir o que que é Sânias para mim, né? Eu já assimilei hoje um monte de coisa. Não tem como eu dar uma definição baseada no que ele fala, o que que é Sânias para mim.
Então, isso já é um diferencial absurdo de qualquer outro mestre que dá uma diretriz fixa. Então, começa por aí. Sânias, a pessoa pode receber um nome diferente. Na época que eu recebi, eu pedi para ter um nome diferente. Eu poderia ter a opção de não pedir o nome, eu continuaria sendo Leonardo. Mas eu Você pode teria. situar, por favor, me situar quando foi isso que você tomou a decisão de É, pedir? em 1981 é uma situação bastante interessante, é interessante que eu comente por cima, mas é importante saber que todo homem sannyasi tem o nome Swami. No caso, eu sou Swami Anand Nisarga. Eu não escolhi, na época a gente não podia escolher, hoje quem escolhe somos nós não precisamos dar satisfação para ninguém, ninguém precisa nem mesmo ficar sabendo, o cara se sente sannyasi, a gente vai ter que falar sobre isso. Eu estou dando uma volta aí, a tua pergunta já era, né? Mas Ah, mas eu assim, estou adorando isso, estou é, adorando. mas assim, qual que é o nome? Swami Anand Nisargam, você é Mahadeva Daya, não é isso? Tudo bem. Sim. Nisargam é o nome, ele é o último, mas esse é o nome, o Anand, que seria o primeiro, e na verdade é a família, né? Então, Deva é a família, Daya é o nome. Só que, normalmente, nós esquecemos do Ma. Você é Ma, M-A, não é Ma de ruim, é M-A sem acento, que significa, de acordo com Osho, senhora de si mesma. Swami significa senhor ou mestre de si mesmo. Isso todo mundo esquece, porque já começa daí. Não é que ma significa isso e não é que Swami significa isso. O Osho fez com que significasse. Ele falou: Swami significa mestre de si mesmo, Ma significa mestra de si mesma. Na tradição indiana, principalmente hindu, o significado é outro. E Sábio e mãe, não é? eu sei lá o que que é. Eu sei que é algo que ele já bate de frente, ele já desafia toda uma conceituação, né? Eu não sei qual que é o termo, talvez você fala, ele enfrenta tradições, ele desmonta tradições, ele desafia tradições, né? Então ele fala, não, nada disso, mas significa senhora de si mesmo, Swami significa senhora. Ó, começamos bem, né? Começamos bem. Por aí eu já tenho o suporte de falar que eu posso dizer a minha definição de sânico. Você não falou que eu sou o mestre de mim mesmo? Por que que eu tenho que ficar lendo e repetindo o que você falou? Então, a conclusão é essa, porque se eu não tenho como me basear em nenhum dizer dele, já que muito provavelmente ele vai dizer uma coisa diferente, para mim, Daya, eu não sei como é que é para outras pessoas, mas o fluir lógico é eu buscar em mim. Então, em vez de ele chegar e ficar martelando, ó, você é o mestre de si mesmo, você é o mestre de si mesmo, coisa que o Krishnamurti faz muito, e faz com muito amor, e faz com muito capricho, né? E faz com uma vontade que você assimile, mas ele fica falando, 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 e o pessoal não assimila, porque ele é muito coerente. Então, o cara, quando tem uma dúvida, ele vai se basear nos dizeres do cara que é o sábio, né? Então, ele confia muito mais nos dizeres do sábio, do Krishnamurti, colocando como exemplo, do que na sua própria investigação interna, nas suas próprias percepções, na sua própria experiência. Agora, em vez de o Osho ficar discursando tanto quanto o Krishnamurti faz, ele apresenta um jeito que fatalmente te leva a isso, né? E aí começa com a história do Sânia, né? O que significa Sânia. Então, se você perguntar para mim, por exemplo, o que representa Jesus Cristo?
o que significa sexo na sua vida? É, e qualquer outra coisa, o que significa você ser pai, você não ser pai? Eu vou me basear no que o Osho falou, impossível. Um dia ele fala que Jesus Cristo é um cara estupendo e maravilhoso, pertence aos iluminados e papapapipipi, e tem 2 livros maravilhosos, 3 livros pelo menos, só sobre Jesus Cristo. A Semente de Mostarda, volume 1, volume 2, Palavras de Fogo. Uhum. Jesus Cristo está lá nas alturas de sabedoria. Aí, um belo dia, Jesus Cristo é um esquizofrênico. Pô, você vai se basear em quê? Com Uhum. certeza não nele, você vai ter que ter a sua própria visão. Uhum. E assim é com tudo, sexo, tudo, né? Então Uhum. é uma magia que o encantamento que ele tem não é pelo que ele fala, mas é pela força de presença dele, né? Agora, acho que a gente fiz um super preâmbulo, eu acho que foi muito importante, né? Swami é o que menos se esquece, eu mesmo me esqueço. Como é que você chama? Nisargan. Como é que se chama? Nandi Nisargan. E o Swami, meu, é o que mais importa. Ma Deva Daya. E isso é uma verdade. E isso, para mim, é o maior presente que eu recebi do hoje. Eu acho que é para você também. Para quem entende, é o maior presente. A gente passar a ser o, o condutor da nossa própria vida. Então, voltando, mais um passinho atrás. Você um dia falou para um vídeo aí, não sei se foi nessa série, que você se considera seguidora do Osho. E você vê, legal, ótimo, essa é a tua visão. E a minha não, né? A minha, eu não me sinto um seguidor do Osho. Você vê como que já somos diferentes, né? E que existe até essa liberdade. E eu Uhum. digo, eu acho que ficou óbvio, porque eu ser seguidor do Osho significa, olha, você vai ter que você vai ter que comer isso, você vai ter que ser um cara que vai procurar ter esse tipo de atitudes, esse tipo de comportamentos, esse tipo de visão. Reencarnação existe, ou reencarnação não existe, espírito existe, ou espírito. Você vai ter que se basear na crença dele, né? Então, eu não tenho. Quando eu falo, o que que eu estou seguindo? Eu não estou seguindo nada. Então, eu não me sinto seguidor porque eu não estou seguindo nada. E eu medito. A minha fonte de luz, o meu farol, a minha lanterna no meu caminho é a minha própria consciência, que eu desperto com a meditação. Mas eu não medito porque o Osho fala para meditar. Eu medito porque eu saquei que é o meu, é a minha abertura, é o que me preenche, é o que me encontra, é onde eu me encontro, é onde eu me estabilizo, é onde eu tenho o meu equilíbrio, é onde eu tenho minha paz. Então, Desculpa te interromper. isso, vai lá. Em algum momento não foi importante para você, assim como o Japamala, que é outro elemento, o Sânias, etc. e tal, não foi importante meditar, porque o Osho dizia que era importante meditar? Vamos lembrar do jovem do Saga. Aí, Daia. É, eu acho que foi, sim, foi importante, porque quando eu comecei a meditar, foi pelo estímulo dele mesmo, né? E a descoberta veio depois, né? A continuidade da prática, o encantamento da prática veio depois. Uhum. Então, foi super importante, sim. Talvez esses elementos sobre os quais a gente vai falar, estamos falando, eles tiveram sua importância em algum momento dessa trajetória. Depois, já, para quem não conhece, um spoiler, o Osho vai falar, vai tirar tudo isso. Mas naquele momento, aquilo foi É, importante naquela trajetória, naquele é. momento.
E acho que tanto você como eu assistimos um vídeo do Osho, não sei se você assistiu hoje, mas eu assisti hoje, porque eu fui naquela página, né, e lá tem um vídeo que ele fala uma coisa assim, não faz sentido nenhum, porque o que que era um sannyasi? Um sannyasi do Osho tinha que ter algumas coisas. Para ser um sannyasi do Osho, ele teria que usar um colar, e é esse que vocês estão vendo aí, esse negócio aí pendurado, é um colar que tem uma foto do Osho. Tem 108 contas, é uma coisa que tem a ver com tradição indiana, não sei o que, não sei o que. Você tinha que usar esse colar, você tinha que usar roupas de determinadas colorações, que começou com laranja, depois foi mudando para tons mais avermelhados, bordô, vermelho e papapá. E você, se quisesse, mudava o nome, né, que no caso eu quis mudar, sou Amenanini Sargam, e tinha a quarta condição, era meditação. Uhum. Aí nesse vídeo, acho que foi esse que você viu, não sei se foi o mesmo, hoje fala, olha, tudo isso não tem nada a ver com busca interior. O que que significa usar uma mala, usar uma roupa assim, um assado, não significa nenhum passo para você mesmo, necessariamente. Depois de um tempo, não quanto tempo durou? Alguns Muito tempo, muitos a anos. coisa parecia estar sedimentada quando ele chega e está Claro, eu estava lá, a coisa estava super sedimentada, né? Todo mundo usando as suas roupas com aquela, inclusive meia, inclusive cueca, minha filha, usando colar direto. Aí, de repente, alguém faz uma pergunta questionando o Osho sobre isso, aí ele fala, This is over. Isto é, acabou, não tem mais. É isso que você falou, né? Foi uma fase, ele dizendo, né, com as minhas palavras, e que agora estamos em outra etapa. Na verdade, o que eu sinto é que o Osho é como se ele tivesse, sinceramente, desculpa, mas é isso mesmo, é como se ele tivesse sendo um professor de um jardim da infância, sabe? O cara tinha uma paciência de Jó, né? E o cara ele tinha conhecimento que a criança precisa de brinquedo. Então vamos dar brinquedo para eles, né? E aí, qual que é o brinquedo? O mala, a roupa, não sei. Dá uma ideia, né, que você está num caminho, porque você ainda não entendeu que é uma coisa mais profunda do que o exterior. Só que você não tinha ainda a capacidade de entender isso. Então, ele serviu como um empurrão, como um lembrete, para mim, serviu Uhum. como um Você lembrete. se lembra desse momento em que ele anuncia, né, que estava dissolva? Onde Aham. você está, a repercussão, o que sentiu? Que deve ter gente que deve ter falado, fui enganado, ou ele pirou, ou nossa, que libertador. Quer dizer, porque realmente é o sacudir uma toalha ali, jogar É. tudo longe. Olha, assim, o ambiente que eu estava, Daia, eram de pessoas que tinham um entendimento um pouco mais profundo do que a maioria, sabe? Em relação a Osho. A gente sabia com quem a gente estava lidando. Então, por exemplo, se um dia ele chega e fala, ele fala contra a iluminação, né? Ele chega, mete o sarrafo na iluminação, que não tem nada a ver você buscar a iluminação. E de repente ele fala: quem botou essa ideia na cabeça de vocês de iluminação? A reação é essa que você está tendo agora. Nós, o que estávamos ligados a ele, dávamos risada. Porque é óbvio que foi ele mesmo. Mas a gente saca o jeito que ele é, né? Sim. E, Uhum. e, e a pouca condição da gente defini-lo. A gente sabe da sabedoria dele, a gente sabe que ele está tratando com criança, e que a gente é criança, e que a gente vai no embalo. E,
E aí chegou um momento, aí quando para nós que estávamos lá, quando eu soube, eu não me lembro, eu acho que eu estava na comuna da Alemanha, morando na comuna, eu acho que foi num período, eu acho que não foi em Puna, não, foi em Puna, não, não, acho que foi em Puna. Olha, para mim foi uma coisa natural, não fiquei chocado, não fiquei, para mim, eu não Uhum. senti ninguém chocado, ou abismado, ou contrariado, ou traído. E para mim foi legal. Falei, ótimo, vamos viver essa agora, né? Aí tirou a história do mala também, né? Aí tem uma história do mala, né? A gente usava o mala direto, em todos os momentos, em qualquer lugar. Para vocês saberem, aí algumas pessoas que me conhecem mais intimamente podem ficar chocados. Eu atendia no consultório como psiquiatra com as roupas de cores avermelhadas e com o mala. Por isso que eu admiro imensamente a minha diretora Sim, do, você comentou. então, porque ela colhia isso, nunca bronqueou comigo, ninguém, é incrível. Eu tinha Uhum. uma amizade com as enfermeiras, com os funcionários lá, e ninguém se chocava. Eu não sei se por detrás. Mas assim, a sensação quando foi de novidade, foi de surpresa, foi inesperado, eu acho que ninguém esperava. Se eu tivesse que chutar o que que o Osho iria falar sobre a pessoa quando ele questionou a roupa, eu falar, provavelmente ele vai passar rasteira nessa moça, né? Quem é você? Ah, não, you are right. Maravilhoso, maravilhoso. E aí teve essa mudança, então, aí o Mala, né, ele sugeriu, aí alguém falou, pô, mas eu tô apegado ao Mala, eu gosto do Mala, eu não quero deixar de usar o Mala. E ele falou, aí nesse discurso que nós vimos aí, eu acho que representa bem, ele falou, se você quiser usar, continuar usando as roupas, it's up to you, é Uhum. por você, mas não vai ser as roupas que vai fazer alguma diferença no seu processo interior. Hoje eu só deixo para você a meditação, porque hoje você tem condições de entender isso. Não foi isso que ele Uhum. falou? Esse vídeo que você viu? Sim, foi esse. Eu peguei um trecho de uma, se pudesse ler depois, que É, eu. legal, guarda aí, lê aí. Aí ficou só a meditação, mas em relação ao colar, se você está pegado, tá bom, fica, não joga fora, não precisa jogar, mas usa só nas suas meditações individuais sozinhos, não é mais público. Porque Uhum. teve um lance, quando a gente fala de um mestre do porte do Osho, todas as suas ações, elas têm múltiplas repercussões. Então, não é só porque ele estava lidando com gente que estava no jardim da infância, que precisava de brinquedo, e achar que usando mala, usando um colar, a roupa, ia ter um aprofundamento maior. Havia também uma fase de desafio Uhum. que ele estava nos Estados Unidos ele foi super provocador, né? Então nós éramos a turma vermelha, né? E tinham suas vantagens, porque se eu encontrasse a Daia em Copacabana, eu iria saber que você era sannyasi, porque você estaria sendo vestida daquela maneira e você ia saber que eu era. A gente batia um papo assim que a gente se encontrava, sabe? A gente se encontrava em diferentes lugares e tinha uma afinidade. Às vezes surgiam grandes amizades do nada. Além de ser muito desafiador e chocante, que ele queria chocar mesmo naquela época, né? Ele foi numa coisa de querer chocar. Quando chegou nos Estados Unidos, foi o auge do querer chocar, né? E aí a gente já falou alguma coisa sobre isso, talvez a gente fale mais ainda no outro, porque tem muita coisa. Mas aí depois acabou essa necessidade, não estava mais a fim de chocar ninguém, acabou a história, agora era uma coisa mais interna, o pessoal aí está preparado para um trabalho muito pessoal, né? Abandonou um pouco. Não sei se eu te respondi assim, essa... Respondeu muito bem, mas ainda tem só uma pequena dúvida. Quando você decidiu que você ia pedir o Sânias, que você
ia receber um nome, você escrevia para um lugar para receber. Tá, Você então simplesmente tá. disse, quero receber o Sânias. E aí? Isso. Eu estava hoje meditando na minha poltrona aí no meu quarto, eu lembrei, eu tenho isso. Eu me lembrei hoje. É Sanias Uhum. Application Form, é um formulário para pedido de Sanias, que era esse que eu preenchi, só que isso aqui está em branco, mas era esse que eu Sim, sensacional. preenchi. E Isso é histórico, documento é histórico. documento histórico. Hoje não existe mais isso. Então a gente colocava uma Uhum. foto, nome, o sobrenome, idade, que língua eu falo, endereço, país, o telefone, e se eu quero ou não um nome completo novo. Porque mesmo se eu não quisesse, eu ia ser designado como Suame, Suame Leonardo. Sim. Ou talvez até Suame Anand Leonardo, porque o nome é Uhum. o Nissargan, né? E tem pessoas que pediam um nome completo e não recebiam. Por exemplo, a pessoa, às vezes ele mantinha o nome da pessoa, Maria, Mavit Maria. Então, manteve o Maria, o Vite além, né? E aí tem uma outra coisa, aí tem uma frase do Osho sobre os Sanes, eu acho que vale até a pena dar uma lida, né? Eu acho que vale. Claro que vai. Vai, então vai lá. Ó, tá em inglês, eu vou traduzir. Sânias é simplesmente uma iniciação entre novos espaços dentro de você mesmo. Uma mudança da cabeça para o coração, da lógica para o amor, dos seus condicionamentos habituais para uma mente não condicionada, para uma liberdade a qual você nem está consciente que você tem. Aí tem uma coisa muito interessante. A gente falava também qual que era a nossa escolaridade, qual que era a nossa ocupação, como foi a primeira vez que a gente entrou em contato com o Osho e quais são as minhas experiências com as meditações do Osho. Aí tinha que ter um carimbo num centro de meditação. E aí, antes da gente assinar, havia uma declaração, né? Que eu acho muito interessante. Talvez o mais importante é isso que eu vou falar agora. Eu entendo, a declaração é, eu assino depois eu declaro, eu entendo que sânias é simplesmente se mover em direção à meditação. Não se trata de uma organização nem de uma religião. E eu entendo que eu permaneço livre e responsável pela minha própria vida e minhas ações. Isso. Aí a gente mandava, depois de um tempinho, um mês mais ou menos, via correio, ia por centro, e aí normalmente poderia haver uma cerimônia, sabe? E eu não sei se você teve cerimônia. Eu tive, foi no dia que ele deixou o corpo, na Olha cerimônia. só. Não no ano, né? Ah, Eu, tá, no eu dia. recebi em 2015. Eu recebi em 2000, eu comecei a meditar tem 10 anos só. Em Aham. 2015, recebi o Sânias numa cerimônia para celebrar o dia que ele, É, ele deixou o é, corpo. havia, assim, as cerimônias, existe Sanias Initiation, né, em Pune, né, no espaço do Osho, na Índia, que eu fiquei bastante, a gente tinha, acho que eram todos os domingos, se eu não me engano, era uma coisa muito festiva, né, a tônica, obviamente, era a celebração, uma coisa de muita alegria, dança, música ao vivo, e aí o pessoal ia lá e alguém entregava uma mala, colocava uma mala no pescoço da pessoa e colocava o dedo na testa. A minha foi muito forte também, foi muito bonita, muito nesse estilo, foi no Brasil. Agora, hoje, isso não faz parte mais, não tem mais. Agora é mais íntimo, é mais pessoal, e acho que é interessante a gente falar, né? Tem um site. Eu acho interessante a gente colocar na descrição desse vídeo, acho que sim, né? Colocar o link desse Claro, site. lógico, É, lógico. Porque eu acho que muitas dessas coisas que a gente está falando, do japamala, das roupas,
ser um sannyasi, tomar o sannyas e tudo, as pessoas aceitam sem questionar nada. Existe o Japamala, o Nisargam chama Nisargam. Então, assim, é interessante falar a origem de tudo isso e também por que isso vai para o espaço em algum momento. Né? É, Mas você sabe, assim, a minha experiência que, obviamente, como eu vi muito tempo depois ter contato com o Osho e tudo mais, o que eu amo mais em relação, talvez não seja o que eu amo mais, exagerando, uma das coisas que eu mais amo é esse reconhecimento. Então, assim, quando Daya encontra, sei lá, Nissargam, um Nissargam num grupo, aí você fala, Nissargam? Então você já entende que aquela pessoa tem um é, mínimo de interesse com você. Você pode até não ter muitas outras conexões, mas assim, você não vai sair do zero aqui com aquela pessoa. é, Temos alguma coisa em comum, pelo menos um desejo de uma busca semelhante, entendeu? isso. Isso já é É. muito bom. Agora, Sannyas não pertence apenas ao Osho, né? Então, existem Sim, outras sim. Até linhas que tem outro significado, né? tem outros significados, existem pessoas que têm nomes, esses nomes complicados como nós temos, eles também Uhum. têm nomes complicados, mas se a gente for ver, não pertence à mesma a mesma visão, né, que a nossa, né, que basicamente o que eu entendo aí, eu nem respondi o que que é Sânias para mim, né, é a proposta de liberdade mesmo, a proposta de encontrar o ser. É um compromisso, que é um chamado. Sânias, para mim, não é um processo intelectual. Inclusive, quando eu fui pedir Sânias, eu estava num grupo, né, em São Paulo, e era um grupo que ficou muito claro para mim a liberdade que o Osho dava, sabe? A liberdade de você ser inocente, de você se descarregar dos preconceitos, de você voltar a ser criança para começar de novo, sabe? Começar certo, né? Para mim ficou claríssimo naquele grupo que eu fiz, né? Inclusive, eu estava olhando, eu até vou pegar aqui, ó, era essa foto que estava na parede do grupo, Sim. sabe? Era essa Uhum. foto. E eu estava olhando para o Osho, os olhos, assim, é uma expressão bem forte para mim, né? Porque tem uma coisa de profundidade, de aceitação muito grande nessa foto, para mim. Aí eu, aí eu comecei a falar, putz, me deu uma fissura de pedir Sânias, né? E eu estava começando naquele momento, né? E assim, eu fiquei num conflito, era um conflito até inconsciente, porque eu comecei a suar, sabe? Comecei a suar mesmo. Nas axilas, porque tava o cara lá, né, que eu podia pedir para ele. Ele estava lá, né? Eu podia falar para ele, eu quero receber Santos. É para ele que eu tenho que pedir, e ele queria que falasse sim, né? Tal ou não, né? Sei lá. E aí eu fiquei naquele impasse, vou, não vou, sabe? Era algo que era mais forte do que eu, porque não era tão pela lógica, era o meu coração que pedia, era um encantamento por um processo, por um caminho que me fascinou, né? Aí eu cheguei todo vacilante pro cara e falei, eu acho que eu quero Pitisânios, né? Não saiu inteiro, né? Eu não saiu inteiro. E aí eu bato palmas pro cara. O cara falou assim, vou dizer com as minhas palavras, mas foi isso. Olha, volta para tua cidade, né? Acho que ele sabia que eu era Campinas, acho que ele falou, volta para Campinas. Você não precisa, fica um mês, sabe? Começa a experimentar, se você quiser usar roupa assim, mais nessas cores, e se bater em você, você volta, não precisa ser agora. Eu achei super, assim, sensível, né? Porque ele percebeu a minha insegurança, a minha incerteza. E quando eu voltei para Campinas, assim, ficou absolutamente claro. Imediatamente, não precisei esperar um mês, eu acho que no dia seguinte mesmo, aí acabou o conflito, né?
Acabou a dúvida, né? Que é esse o processo que eu quero. Então foi algo bem pessoal, né? Então, para mim, o Sânias não representa uma decisão intelectual, é muito pelo contrário. É algo mais profundo que se manifesta, isso para mim, né? É algo mais profundo que pede e que pede licença para a mente, empurra a mente de lado e a mente não quer, ela resiste a essa abertura, pelo menos foi o que aconteceu comigo. E eu acho que é mais uma mobilização para percorrer um processo interno de reencontro consigo mesmo. Não foi um lance de eu ser o seguidor do Osho, né? Porque já ficou um pouco claro a Uhum. liberdade que ele dava, mas foi de me encontrar, de eu ser, ter aquela presença um pouco, sabe? Também. Aquele nível de consciência que é acessível. Ele mostrou, olha, o que você sempre busca, o que você sempre buscou, mesmo inconscientemente, é possível. Eu sou a prova disso. E esse foi, e é isso que veio, né? Que veio o pedido. É claro que com muita imaturidade ainda, sim, estava no Jardim da Infância. Sim, sim, tudo bem, é exatamente isso. Essa coisa me lembra assim, um sentimento, essa coisa que o Osho fez, faz ainda, né? De apresentar coisas, de repente dar um sacode no quebra-cabeça, você está quase achando que está completando, ele sacode tudo e muda tudo de novo. É, Assim, eu sempre lamentei que meu filho não parece sentir minha falta. Ele viaja, não liga para mim, eu ligo para ele, não quer falar comigo, ele tá sempre aí, não está nem aí para mim. Aí uma amiga falou um negócio, você fez a coisa certa. Ele não precisar de você é a coisa mais certa do mundo. Né? claro, Eu acho que o Osho fez esse processo para que desse os brinquedos e na hora que tirar, você não precisa mais de brinquedo. é, Né? O seu compromisso é a meditação, né? é, Talvez a palavra não seja compromisso, mas a exatamente. meditação é o único elo. A meditação é o processo que vai satisfazer a sua busca inicial, né? Uhum. É esse silenciar-se, esse trazer consciência. Mas a grande sacada é essa, né, meu? Se o cara precisa de chupeta, dá chupeta. Mas Uhum. ele contava que a pessoa iria amadurecer ao longo do processo. E eu, com certeza, sinto que isso aconteceu e que continua acontecendo, né? E, assim, tem uma questão que me ocorreu agora. Quando eu estava nos Estados Unidos, eu acho que tem alguma coisa mais profunda do que a gente consegue perceber, eu não sei. Mas eu estava nos Estados Unidos, né, e eu tinha recebido o nome, então Anand Nisarga, Anand significa bem-aventurança, Nisarga significa natureza. Mas eu falei, mas qual que é a combinação? E claro, Swami significa mestre de si mesmo, não vamos esquecer. Mas qual que é a combinação? Bliss Nature, a natureza da bem-aventurança, a bem-aventurança da natureza. Eu não sabia muito o significado. Aí eu estava esperando, estava com uma febre, estava muito com febre mesmo. Aconteceu uma coisa muito interessante que eu não briguei contra a febre. A febre traz uma consciência corporal muito profunda, né? O corpo fica muito em evidência. Então eu meditei muito profundamente. Eu estava esperando acabar a meditação Kundalini, tinha um grupo fazendo Kundalini. Eu não tinha condições físicas de fazer Kundalini por causa da febre, então eu estava meditando, aproveitando o calor da febre para sentir e estar presente. E aí me veio uma frase. Eu nunca tive vozes, nunca ouvi nada, não sou vidente, não sou nada, mas veio em inglês, e não foi a voz do Osho, eu acho, mas veio em inglês, Bliss is your nature, né? Que eu sou bliss e sou nature, então bliss is your nature.
veio a isso, aí eu entendi o significado da combinação dos dois nomes, né? Bliss is your nature, a bem-aventurança e a sua natureza. Aí acabou a Kundalini, e aí começou um vídeo do Osho, né? E esse vídeo era a pergunta, qual que era a diferença, perguntando para o Osho, a diferença entre prazer, felicidade e bliss. Aí ele falou Uhum. que a questão que isso significa um processo que cada um tem. Então, o nível de consciência da pessoa, à medida que ele vai crescendo, ele vai passando do prazer para a felicidade. E depois, à medida Uhum. que cresce, ele entra no bliss. Mas é de acordo com o nível de consciência da pessoa. O prazer é uma coisa, é um desfrute mais carnal, mais sexual que Sensorial. seja, Uhum. alimento, é uma coisa mais, digamos, grosseira, entre aspas. Já aí depois a felicidade é uma coisa mais sutil, por exemplo, você apreciar o sorriso de uma criança, você apreciar uma paisagem, isso tem um desfrute, mas requer uma sutileza e uma profundidade de consciência. Percepção, né? De Interna. percepção. E depois você entra no bliss, que é uma coisa que não existe muitas palavras para explicar, né? É difícil verbalizar o estado que a pessoa está, né? Porque nós temos que viver a experiência para poder entendê-la, né? E a última frase que o Osho falou nesse vídeo foi: And bliss is your nature. Hum, Caramba, né? que coisa, que sincronicidade. É assim, isso me dá assim, uma certa ideia que a coisa é mais profunda do que aparenta, né? Hum. Não sei explicar, foi a única vez que aconteceu uma coisa dessa, né? E Mas dificilmente você teria talvez chegado a esse nível de conexão energética, talvez, se não tivesse sentido febre e se sim, concentrado, sim, se rendido àquele estado, né? sim, sim, porque a Não tendência, lutado por. isso, isso. Uhum. Você falou tudo. Se eu não tivesse com febre, eu estaria fazendo a Kundalini. Não teria aquela profundidade que eu tive. A febre me trouxe uma profundidade incrível. A minha mente estava silenciosa pra caramba. Aí eu acho que deu a abertura de ouvir essa mensagem de uma dimensão que talvez seja a minha mesma, né? Mas porque tinha o silêncio da mente, né? Mas o mais estranho é que a última coisa que ele falou no vídeo foi exatamente isso. Eu não sabia que vídeo era. Eu não tinha a mínima ideia nem da pergunta que vídeo era. Aí você que explica, né? Agora eu que te pergunto. Não precisa explicar, né? Não, é incrível. É incrível. Se você bota no filme, as pessoas falam só porque a roteirista quis, né? Mas é verdade, essas coisas acontecem. É. Mas assim, voltando àquele tema, né? Quando o Osho deixou a questão do mala, das roupas, e que o que importa é a sua consciência se ampliar e que definitivamente o mala ele não vai representar isso, né? Nem as cores. É uma coisa assim que ele frisou um ponto que eu acho muito importante. Ninguém pode se dizer, na verdade, sannyasi se não tem essa busca. Porque não é uma palavra, ele representa algo. Né? Ser sannyasi é algo interno. Então, não, é alguém que busca uma dimensão não usual, né, na nossa sociedade, mas é essa consciência plena, esse estar presente de fato, esse fluir na vida a partir da consciência. Eu tenho que falar mais devagar, porque não existe isso na nossa cultura. Você sempre está agindo no automático, na inconsciência. Poucas pessoas têm experiência do que é esse fluir a partir da consciência. Uhum. Então, aí, o cara precisa ter essa busca para se considerar um sannyasi. Essa é a liga. Aí e tem uma outra ponte, outra coisa. Não precisa ser do Osho, uma coisa também que. Porque às vezes eu falo, o Osho fala, é quando eu concordo. Tem muitas coisas que eu não concordo. Você está guardando na tua manga aí
O que que eu não concordo com hoje? Um monte de coisa. Se isso vai Ma- ser tema para outro É, vídeo. mas assim, para mim ressoa como verdade que Sânias não representa uma ligação com o Osho, sabe? Não é isso, aí ele fala isso num trecho aí, que é algo que já existia antes dele, essa busca, é algo que é atemporal, né? Essa busca é, deu-se o nome de Sânias, mas uma pessoa ela pode ter essa busca sem estar ligada ao Osho, obviamente. É só isso que eu queria dizer. Não, no meu caso, como foi 2015, que eu comecei, 2014 para 2015, em pensar, eu já tinha um ano só de meditação, o Osho, mas o processo foi um detox violento que eu não esperava, de muita pressão que eu vivia dentro de mim, e aí eu decidi tomar o Sanes e eu decidi meu nome, né? E aí eu entrei numa lista de nomes, e eu só pensava que eu queria um nome que tivesse alguma qualidade que eu gostaria de desenvolver dentro de mim, já que eu teria consciência de escolher um nome, teria que ser um nome que fosse. Toda vez que me chamassem de Daia, né, alguma coisa dentro de mim se lembrasse que é para isso eu quero que essa qualidade esteja sendo lembrada de alguma maneira, né? Mesmo que eu É, não pense intelectualmente, né? estimulada a você seguir o processo, né? Exatamente, mesmo que eu não me lembrasse. Daia quer dizer compaixão, que acho que é uma das qualidades mais difíceis de você ter com todo mundo, né? Com todo mundo. O todo mundo que é o dramático, não é compaixão seletiva, né? Então, esse para mim é o grande barato, assim, de eu ter escolhido esse nome. E também meu nome é Laís, eu nasci Laís, né? E vou me tornando Daia cada vez mais, então eu também queria um nome curto. Então, tinha uma bobajada intelectual dizer, eu quero o nome Laís Daia, são nomes curtos, eu gosto. Sim, E eu gosto de pensar também Má como ser mãe de mim mesma. Eu tive uma mãe muito complicada. Então, eu sempre senti que eu era mãe de mim mesma. Então, Má, para mim, também cai muito nesse senhora de si, mas mãe de mim mesma. legal. Entendeu? Eu acho que é isso. Acho que a gente também vai, à medida que a gente vai se desidentificando com o ego, que esse é um processo que a gente busca ter, né? Então, a escolha do nome é óbvio que passou pelo meu ego de alguma maneira, já que eu escolhi esse nome, mas na busca dessa qualidade, né, da compaixão e tudo. Então, É, acho um processo incrível. Assim. assim, mas tem mais coisas para a gente falar, viu, Daia? Por exemplo, tá, foi uma brincadeira, foi como é que é? Jardim da infância, não sei o que, não sei o que, não sei o que, mas faz diferença, né? Para mim faz. Eu gosto de ser chamado de Missargan. Eu não só gosto, mas desce bem no sentido assim de lembrança também, como você está falando. E eu não me identificava com o meu nome legal, né? O pessoal falava meu nome, passei 24 anos usando aquele nome e parece que não tinha amizade com esse nome. E Sargant tem uma profunda amizade, eu tenho um profundo carinho por esse nome. Eu acho que ele tem um peso, sim, não foi só um brinquedinho, não. E também a questão de usar aquelas roupas, ela também teve um peso, né? Não foi também só um brinquedinho de encontrar outras pessoas, mas teve o peso de você até se sustentar nas suas, sabe? É, se você confia, eu confiava, hoje talvez eu até não usasse, mas do jeito que eu estava, era um lance de fortalecimento mesmo, é uma distinção social, é uma separação social, é um descolamento social, é uma ruptura social, né? Um novo nome também é uma disruptura social, porque o Leonardo ele está associado com todo aquele padrão que ele foi educado,
com todas as suas inculcações. Nisarganya é um cara novo, é fresco, né? A Daya é fresca, é uma outra possibilidade, é um outro caminho a ser construído, a ser criado. Então teve o seu valor, sim. É como que eu falei, um mestre ele dá uma jogada que tem várias facetas. E às vezes ele frisa uma faceta. Então ele frisa, pode frisar a faceta que não serve para nada. Mas serviu sim. Eu discordo, esse é um ponto que eu discordo. Serviu sim. Eu acho maravilhoso, assim, eu tenho muito prazer, eu tenho muita alegria de, de, de ser daia, de ser cada vez mais daia, entendeu? Gosto demais desse brinquedo, não preciso brincar com ele, mas eu gosto dele. Então, Então, eu tenho meu mala ali, eu durmo com mala dentro de um saquinho, dentro de uma gaveta, deixa ele aí, eu gosto é, dele ali. é, Não é precisar, é querer, né? São sim, coisas sim, diferentes. e assim, eu acho que explorando mais, porque esse tema, eu não sei se está longo, não sei quanto tempo a gente está falando, mas como o tema é esse, né? A gente tem que falar o que tem dele, né? E, e assim, eu falei que para mim não é ser seguidor, né? Agora, traduzir sannyasi é muito complicado para mim, porque a palavra que mais se aproxima seria discípulo. Mas discípulo tem muito a ver também com essa história de ser seguidor, tal, que também não ressoa tanto em mim. E, assim, se eu fosse ver o que significa ser sannyasi, seria assim, essa busca de um encontro com a profundidade própria, sob, para mim, né? Sob a inspiração e o campo de energia de um ser que eu tenho profunda afinidade, profundo respeito, profunda gratidão. Então, é um convite para que eu me abra a esse campo, não ao que ele fala, não a regras, porque nem existe isso, mas existe sim um campo, e é a própria presença, que é a própria liberdade, que é o próprio fluir. Sinto que existe esse campo, e que nem é dele. Existia um corpo, né, que se chamava Osho, e que ele era um veículo para mim de uma coisa muito mais do que ele. Ele não era uma personalidade, ele era um veículo. E eu sinto que nós podemos nos tornar esse veículo dessa coisa maior, né? Então, sobre a inspiração desse campo aí. Então, seria uma confiança. Sânia seria uma. É como se eu tivesse propondo me aproximar do meu amor, sabe? Ou de algo que eu amo, né? Então, acho que tem muito mais a ver com amante, não no sentido sexual, mas no Sim, sentido sim. de confiança, de amor. É quase como uma declaração de amor, confiança e de pedido de apoio e de inspiração. Uhum. Não sei, a definição própria, se for olhar lá nos livros, não vai ter essa, não, eu acho. Né? Porque a gente muda. No próprio, né? No nosso Claro, próximo, numa mesma vida, você pode ter diferentes entendimentos sobre o que está acontecendo. Né? claro, e essa que é a beleza. Ó, olha a liberdade. A minha visão sobre tal assunto, ela é perfeitamente mutável, né? Se eu tiver um entendimento maior, então eu não sou preso. Por isso que de vez em quando eu vou falar, e o jovem Nissargant, eu quero me lembrar do que o jovem Nissargant pensava. Né? Quantos jovens Nissargants tem aqui nos ouvindo, nos vendo, sabe? Então isso é muito importante lembrar que você chegou até aqui porque houve uma opção de jovens, né, Nissargant É. nesse caminho. E o Nisargam de hoje é a base para o Nisargam de amanhã, né? E não vai ser o Exatamente. Eu mesmo. posso encerrar lendo esse parágrafo do Osho, que Opa, é você tem que ler, né? eu dou a fonte aqui no final, quando eu separei, ele resume tudo isso, assim, em 5 linhas, né? Sobre esses elementos todos que a gente falou. Quando ele decide, né, deixar para trás os brinquedinhos, né? Agora você não tem mais qualquer símbolo externo. Isso é bom, pois se quiser ser um sannyasi, somente uma coisa você terá que se lembrar.
como entrar na disciplina do testemunhar. Se não for assim, existe a possibilidade que, usando roupas vermelhas e o mala, você fique completamente satisfeito de que é um sannyasi, mas você não é. Roupas não fazem ninguém mudar, nem o mala leva ninguém a passar por uma transformação. Mas você pode enganar a si mesmo. Agora eu estou tirando tudo isso de você e deixando apenas uma coisa simples. Você não conseguirá enganar. Ou você faz, ou você não faz. Sem fazer, você não é sannyasi. Assim, o movimento chegou ao seu mais puro estado, ao estágio mais essencial. É isso. É a meditação. Ele é incrível. Resumiu. Então, para quem quiser, a fonte é From Bondage to Freedom, número 17. A gente pode até botar no textinho ali. Obrigada. Beijos. Tchau, beijos.